Mulheres da Bíblia. Rainha Vasti, canal Coração Quebrantado. Vasti foi uma mulher muito atraente, descendente de uma das 7 famílias de sangue azul da Pérsia. Ela foi rainha do reinado do rei Assuero e também chamado rei Artaxerxes da Pérsia, reino que começava nas proximidades da Índia e terminava onde atualmente se encontra o Sudão, na África. O orgulho e esplendor do Império Medo-Persa foram expostos durante 180 dias diante de todos os oficiais e aliados do rei Assuero, reunindo apoio para a campanha que tinha pela frente contra os gregos. E como ponto de algo de sua comemoração surtuosa, o rei ofereceu um banquete de 7 dias para cidadãos de Sussã, lugar onde ficava o seu palácio real. E os monarcas persas insistiam em receber deferência. Nem mesmo a rainha era permitido entrar na sala do trono a menos que fosse convocada. Ser chamado pelo rei era a ordem rígida e não um convite. E no último dia do banquete, tal convocação foi enviada à rainha Vasti, que se recusou a atender. Ela estava oferecendo seu próprio banquete com as mulheres no palácio, quando foi chamada para apresentar-se diante dos homens, diante dos convidados do rei. E sua atitude pode ter sido uma reação de costume do antigo Oriente Próximo, o qual ditava que as mulheres, inclusive a rainha, fossem excluídas dessas festividades. E alguns historiadores acreditam que ela teria ficado sob olhares atentos de multidões de homens embriagados e por isso ela negou-se ir à festa do rei. A decisão de Vasti de desobedecer às ordens do rei Assuero provavelmente supunha que depois ele a perdoaria, mas foi um erro muito grave dela. O soberano havia anunciado sua chegada diante de todos os convidados, fazendo com que sua recusa também se tornasse pública e que o rei fosse humilhado na presença dos seus súbitos. O rei e os seus conselheiros perceberam imediatamente que poderia haver repercussões desastrosas em todos os lares, visto que outras esposas poderiam seguir o precedente da rainha. E o rei, de acordo com os conselheiros e os seus oficiais, enquanto ao que parece, a própria Vasti tornou-se a decisão insensata de desafiar seu marido e rei, e um decreto foi emitido e Vasti acabou sendo substituída pela rainha Esther. As 2 rainhas, uma gentil e a outra judia, mostraram atitudes diferentes e opostas, ao contrário de Esther, que corajosamente, porém com humildade, desobedeceu ao rei ao apresentar-se sem ter sido convocada, e Vasti desconsiderou a ordem do rei de modo desafiador e sem qualquer registro de um pedido de desculpa ou de uma explicação. Vasti agiu por interesse próprio. Contudo, a sua atitude contribuiu aos propósitos de Deus. Esther agiu em favor daqueles de seu povo cuja vida estava em suas mãos e a pedido de seu pai de criação. Vasti permaneceu na história como a rainha deposta por desafiar ousadamente seu marido e bem como rei real, e ainda a lei irrevogável dos medos e persas. Vasti não só havia pecado contra o rei, mas contra todos os homens, porque isso poderia fazer com que as mulheres de alguma forma fossem influenciadas a desprezar seus maridos, assim como ela fez. Segundo os conselhos que recebeu, o rei decretou que Vasti nunca mais poderia entrar na sua presença. E como resultado de sua rebeldia, ela perdeu seu trono e a sua coroa. E além disso, ela foi substituída por Esther. O rei amou a Esther mais do que
todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, a coroa real em sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Que história linda, né? Que nos mostra que muitas vezes nós ficamos como Vasti, quando nos submetemos a servir e a obedecer o Rei dos Reis. O resultado final não pode ser outro. Vasti nunca mais pôde entrar na presença do Rei. E isso pode acontecer se nós formos rebeldes, se não quisermos seguir a Cristo dando-lhe honra que deveria ser dada. Assim, não ouviremos de sua boca a palavra que diz assim: vinde benditos do meu Pai. A palavra de Deus diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, dá um like, compartilhe com seus amigos que essa história é um exemplo real para as nossas vidas. E me responda lá nos comentários. Você obedeceria ao rei ao participar da festa no meio de muitos homens bêbados? Deus abençoe a todos vocês que ficaram até o final.